É nosso dever sempre lembrar dos 6 milhões de judeus que foram assassinados na Shoah. A Agência Judaica Hebraica de São Paulo, Memorial do Holocausto, Fundo Comunitário, Conselho Juvenil Judaico-Sionista e Federação Israelita realizaram um evento de Yom HaShoah para manter esta memória sempre viva. É triste pensar que naqueles tempos os judeus não tinham o seu livre-arbítrio para viver algo tão básico. O Yom HaShoah, o Dia em Memória às Vítimas do Holocausto, reuniu aproximadamente 400 pessoas no Teatro da Hebraica. A cerimônia, realizada todos os anos, veio com uma urgência maior, não só para honrar os 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, mas relembrar as vítimas do dia 7 de outubro. Nos discursos, líderes comunitários falaram sobre a luta contra a intolerância e o ódio. Em primeiro lugar, eu acho muito importante que esse ato tenha acontecido na Hebraica. A Hebraica, com todo o seu profissionalismo e com toda a força que tem, consegue mostrar aqui para a comunidade o que é fazer um ato importante. E ainda mais nessa data, onde a gente tem para refletir muito sobre o Holocausto e muito sobre o que aconteceu. É uma tristeza muito grande, mas é aquilo que a gente sempre fala, é relembrar para jamais esquecer. Toive, já pararam para pensar o porquê os judeus têm esse ódio recebido por tantos anos, que chegou a causar um holocausto, que chegou a causar o 7 de outubro e que tem, consequentemente, também tendo atos de antissemitismo pelo mundo? Olha, o antissemitismo não tem uma razão porque a gente vê na história, os judeus eram odiados na Polônia porque eles eram diferentes. Ao mesmo tempo, na Alemanha, eles eram odiados porque eles faziam parte da comunidade alemã e muitas vezes eram mais alemães que os próprios alemães. E os dois eram odiados nas mesmas épocas por questões totalmente opostas. Quer dizer, o antissemitismo ele é um ódio em vão. E o único jeito de combater isso é através da conscientização. Quando você educa, você mostra que o povo judeu está aqui respeitando todas as minorias, para fazer o bem, não apenas o mundo mais judaico, mas o mundo mais humano. Talvez assim as pessoas entendam. Com certeza, a gente está num momento, talvez um momento que a gente equipara alguns aspectos da época do nazismo. Nesse momento, nós vivemos situações muito próximas da do nazismo. Quer dizer, alunos judeus sendo impedidos de entrar em universidades americanas, o antisionismo que começa, mas ele se veste de antissemitismo. Então nós estamos vendo um antissemitismo muito importante hoje, que começou com o antisionismo e assim, atingindo a todo mundo da nossa comunidade aqui e no mundo afora também. Então é um momento que a gente tem que estar muito unido para combater toda e qualquer forma de discriminação, não só contra os judeus, mas todo tipo de discurso de ódio. Cláudio, a comunidade é muito grata por ter a Conib hoje, que faz laços também com a polícia, com governantes, para defender a comunidade de tanto ódio que existe, antissemitismo. Como que é conviver com esse ódio e ver hoje o Yom HaShoah sendo relembrado, mas com muita força? Olha, acho que nunca uma pergunta foi tão bem elaborada dentro das várias entrevistas que nós sempre fizemos. Então, porque o primeiro elogio vai para você. Mas é uma situação contraditória e extremamente triste, porque quando a gente imagina que um episódio triste do tamanho do Holocausto seja um remédio para que a gente possa recomeçar dentro de uma nova perspectiva, a gente vê efetivamente a história se repetindo. Então, para nós, uma necessidade de enxergar a importância de nos manter atentos, a importância de saber que a questão do antissemitismo, ela pode em algum momento passar a ser algo dormente, mas ela vai estar sempre presente. Isso cursa ao longo da história. Quando nós falamos do Irã, a gente pode lembrar lá atrás da Pérsia, a gente pode falar de Purim, que é uma festa, mas no fundo uma festa que lembra um momento que seria trágico para a comunidade judaica que se salvou. Quando a gente fala do Egito, a gente fala não da situação do Egito atual, mas a gente é obrigado a se lembrar quando nós nos tornamos livres do Egito. Então as comemorações, na verdade, a gente as tem para passar com alegria
mas passar com uma alegria que sirva de um alerta. E nós estamos alertas, e nós vamos trabalhar, e nós não vamos abrir mão do nosso compromisso de servir a comunidade, e eu digo não a comunidade judaica, a comunidade geral, porque nós não podemos permitir qualquer tipo de intolerância. Começa com judeus, mas não termina com judeus. Nós estamos firmes e a CONIB realmente não vai sossegar. Para acender as 6 velas em memória aos 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, esse ano foi diferente. Sobreviventes do Holocausto subiram ao palco acompanhados de seus filhos, netos e bisnetos, mostrando que, apesar das tentativas de aniquilar o povo judeu, eles permanecem fortes como testemunhas vivas, resistência e perseverança. Há um ano atrás a gente não tinha essa guerra, não tinha essa invasão. Esse ano a gente vê a força de todos os anos lembrar a Shoah para nunca mais acontecer. E em meio a essa guerra, o sentimento é diferente de estar relembrando? Esse ano o movimento tem que ser maior. Exatamente porque tem que ser relembrado. Porque olha o que aconteceu em 7 de outubro do ano passado. Por que invadiram o Estado de Israel? Porque é um Estado que é de outra fé. Nós respeitamos a religião muçulmana. Eu tenho muitos amigos muçulmanos. Quando os alemães entraram no nosso país natal, Romênia, o mundo virou o avesso para a comunidade judaica. Muitos queriam eliminar o povo de Deus, como hoje também existe organização terrorista que almeja ser eliminado o povo judeu. O eixo de mal, o Irã, ele financia todos os dinheiros e armas e tudo. 7 de outubro, fiquei muito chocado. Até hoje eu sinto na própria pele lembranças do passado. Fiquei muito traumatizado vendo o massacre brutal que aconteceu 7 de outubro. E 7 de outubro vai ficar na memória por intermédio de uma data trágica, uma data fatídica, mas sobrevivemos a todas estas tragédias e nós estamos vivos e fortes. Am Israel. Também foi acesa a 7ª vela em memória ao 7 de outubro. Eu acho que o meu objetivo hoje é trazer igual os sobreviventes do Holocausto, que eles passam o que aconteceu, para que nunca mais aconteça. Tem gente falando o que aconteceu comigo, o que aconteceu no dia 7 de outubro em Israel é uma mentira, é um teatro. Então acho que o meu propósito, junto com eles, é trazer o nunca mais, tanto para o Holocausto quanto ao 7 de outubro. Tem sido difícil, mas eu acho que é um objetivo diário, que a gente passe para todo mundo tudo o que aconteceu. E agora eu estou com o objetivo de passar o que aconteceu comigo adiante para que as pessoas, principalmente que não é judeu, saibam o que está acontecendo em Israel, o que foi o 7 de outubro, para que não aconteça nunca mais. E ao ver 2 gerações se reencontrando pela dor, o relembrar se faz necessário. Suzana sobreviveu ao Holocausto na Hungria e viu a sua filha passando pelo atentado terrorista de 7 de outubro. A minha filha estava aqui no Brasil. Ela viajou, chegou na quinta-feira para o kibbutz e sexta-feira passaram o dia bem e à noite sexta para sábado começaram as bombas. Aí ela mora sozinha, as filhas não estavam lá no kibbutz e aí o kibbutz foi evacuado naquele mesmo dia e levaram todo mundo fora do kibbutz. Eles foram para Cesareia, perto de Cesareia, outro kibbutz ofereceu para eles. Por milagre, sabe quando eu chamo a minha vida foi um milagre? A minha neta ia para essa festa no Negev e a amiga dela disse, tá longe, não vamos numa outra festa. Assim que acontecem os milagres. A sirene ecoou sobre o Teatro Arthur Rubinstein para um minuto de silêncio, com o pensamento de se relembrar para nunca mais acontecer. Esperando o fim do antissemitismo e da guerra. As rezas e músicas vieram para espalhar mais força a todos. Como todos falaram, né? Mesmo com o Holocausto e tudo que a comunidade passou, com 6 milhões de mortos, a gente vê isso acontecer de novo. Todo ano a gente faz a cerimônia
para não esquecer jamais, para que isso nunca se repita, mas se repetiu. Então, o 7 de outubro tem que ser agregado a essa recordação, uma recordação triste, e cada vez mais a comunidade tem que se manter unida, porque ela se uniu muito por conta desses eventos, e eu espero que o quanto antes essa guerra acabe, Israel consiga voltar a viver em paz, e que a comunidade judaica e qualquer um de nós, por sermos judeus e por queremos professar a religião judaica, a gente não seja discriminado, não seja vítima de intolerância, mas o Brasil é um lugar diferente. E se alguém fizer algum ato de antissemitismo, aqui a gente tem a polícia, a gente tem o Ministério Público e a gente tem a Justiça. E todas essas pessoas vão ser punidas. Cris, em um momento tão importante que a comunidade se encontra, precisando desse apoio, tanto dos governantes, vereadores, da polícia, para não se repetir mais o que aconteceu na Shoah. Como que você tem lidado com isso em defender a comunidade? Olha, primeiro de tudo, eu quero lamentar muito que o mundo esteja vivendo, mais uma vez, circunstâncias que já deviam ter ficado só nos livros de história. Quer dizer, ver novamente o que aconteceu em 7 de outubro e depois do 7 de outubro, essa onda antissemita, é estarrecedor. Eu, como uma humanista, uma parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo, eu não poderia deixar de apoiar a comunidade, porque eu não acredito, eu não gostaria de ver o mundo nessa explosão de violência, mais uma vez, contra todo um povo, cuja sua história é uma história de perseguição, uma história de tentativa de aniquilação. Então eu quero de novo reforçar o meu compromisso com a comunidade judaica, que vocês podem contar com a minha voz, podem contar com o meu mandato, podem contar comigo pessoalmente. Realmente dias que talvez nem imaginamos, né, chegar. Ficamos perplexos perante uma realidade contundente na qual o antissemitismo galopante bate em nossas portas, bate não é apenas em Israel, sino no mundo inteiro, até nos Estados Unidos, quando todos ficamos surpresos de assistir o que nem imaginamos que um dia podia chegar, e estamos todos até rezando que não avance mais. Yom HaShoah é um imperativo, cada família, nossas famílias, não só lembrar e dignificar a vida daqueles que entregaram a vida para que nós possamos estar hoje aqui. A todos eles, nosso compromisso, que sempre estaremos não só recordando, sino dizendo nunca mais.